Opa, aqui é o Gabriel CBO. E se você caiu aqui no canal Propagandista Essencial de paraquedas, não se preocupa. Eu vou te dar um panorama daquilo que você vai encontrar aqui no Propagandista Essencial. E o nome do canal, ele é bem intencional mesmo, porque nós aqui abordamos sobre como você pode entrar, se tornar um propagandista médico. Entrar onde, Gabriel? Na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, só para você ter ideia, é a segunda indústria que mais cresce no mundo. Ainda apontam pesquisas que é a segunda indústria que mais cresce no mundo, só perdendo para a indústria de energia. E sim, a indústria farmacêutica ela cresce todos os anos. Eu sempre penso o seguinte, eu queria compartilhar com você. Onde tem pessoas, vão existir doenças. Onde tem doenças, geralmente você vai encontrar médicos que vão prescrever medicações para tratar essas doenças. E essas medicações, elas são provisionadas, geralmente, pela indústria farmacêutica. Geralmente numa iniciativa privada. Então existem grandes corporações, indústrias globais que promovem pesquisa e desenvolvimento na área de farmacologia, na área de medicamentos que vão tratar certas patologias. E porque essas indústrias farmacêuticas elas produzem esses medicamentos, elas também, claro, têm interesse de que esses medicamentos sejam comercializados. E para tanto, elas possuem uma profissão, um profissional, na verdade, dentro de toda a sua estrutura organizacional, dentro da sua camada de farmacêuticos, engenheiros, enfim, que toda indústria precisa ter, eles têm aquele profissional que é o profissional da ponta, é um profissional vendedor. E esse é o propagandista. O propagandista, basicamente, ele tem uma função importante na sociedade. Ele vai linkar as inovações da indústria farmacêutica com a classe médica. Ou seja, o médico está lá, estudou durante 6 anos, 10 anos da vida dele, se especializou em alguma área e ele conhece tudo sobre aquelas patologias, ele consegue diagnosticar aquela patologia específica e ele consegue saber qual é o fármaco, qual é a droga que atualmente no mundo, enfim, é mais utilizada e mais segura para tratar aquele tipo de patologia. Agora, o tempo inteiro nós estamos tendo inovações nesse mercado. Inovações no que tange a novos fármacos, com menos efeitos colaterais. Como é que o médico fica sabendo disso? Através da indústria farmacêutica. Através do profissional propagandista vendedor, propagandista médico, que vai visitar aquele médico. Ele vai visitar o médico levando as inovações, trazendo ali uma nova medicação, dizendo, por exemplo, para o médico que ele já pode prescrever aquela medicação para o paciente dele que chegar com aquele quadro específico, aquela doença específica, porque já está na farmácia, já está abastecido. Então a indústria farmacêutica criou um produto novo, inovou, o propagandista toma posse dessa propaganda, ele é um representante daquela indústria, ele vai visitar os médicos da região que ele é responsável e aqueles médicos ali agora estão cientes que existe uma medicação nova, uma medicação que trata aquela patologia com menos efeitos colaterais, com uma posologia mais simples, num tempo mais objetivo, mais curto, enfim, são melhorias. Ou então mais acessível, são melhorias. E o médico, então, agradecido ao propagandista, ele agora toma ciência daquela nova medicação, por exemplo, e ele vai prescrever aquela medicação quando se apresentar diante dele um paciente que tem aquela patologia. Então você entendeu basicamente a importância e a função do propagandista. Mas o propagandista, ele é uma profissão, ele é um profissional muito valorizado. Isso é que poucas pessoas sabem. Muitas pessoas nem conhecem essa profissão. De fato, se você já foi para alguma clínica, algum consultório, provavelmente você já deve ter visto chegando alguma pessoa, ou um homem ou uma mulher, muito bem arrumado, muito bem vestido, com uma pasta arrastando como se fosse uma malinha ali, que é onde ele traz as amostras grátis, as medicações. Se você já foi para algum médico que foi generoso com você e te deu algumas amostras grátis para você iniciar o tratamento e depois você, com aquela receita médica que você pegou, aquela prescrição medicamentosa que você pegou do médico, você poder ir na farmácia e comprar aquela medicação, se você já pegou uma amostra grátis, saiba, aquele médico ele é visitado por aquele conjunto de propagandistas. Então o propagandista ele não apenas leva amostras para o médico, ele apresenta as inovações, ele apresenta as melhorias, as características, os benefícios daquela medicação. Ele de fato propaga aquela medicação para o médico e a partir disso ele também deixa algumas amostras grátis para que o médico possa entregar uma inicialização de tratamento para aqueles pacientes. E o propagandista, ele visita clínicas, hospitais, onde tiver médico, você vai encontrar medicamentos, farmácia, e você vai encontrar o profissional propagandista, porque o propagandista vai fazer esse link entre todas as coisas. Só para você ter ideia, a indústria farmacêutica não necessariamente
ela é dona de farmácias. Cuidado para não confundir isso, né? A rede de farmácias maior do Brasil atualmente é a drogaria Raia Drogazil, enfim, eu acho que é isso. A Drogazil e a Raia, elas se juntaram, são duas redes gigantescas de farmácia aqui no Brasil, e elas são as maiores. Mas existe também a Drogaria São Paulo, existe também a Pague Menos, você deve conhecer algumas dessas redes grandes. Essas redes, elas são apenas pontos comerciais, onde elas podem vender, sob prescrição médica, aquele conjunto de medicamentos. A indústria farmacêutica, ela fica por trás disso. Uma farmácia como a Pague Menos, ela compra medicações de diversas indústrias farmacêuticas. Vou citar aqui, por exemplo, a Xena, Novartis, Eurofarma, Momenta, Supera, enfim, Teuto. Existem vários laboratórios, existem dezenas e dezenas de laboratórios. Então, a farmácia, ela compra aquelas medicações para deixar disponível lá. Quando o paciente chegar precisando de qualquer que seja medicação, desde dor de cabeça, dor no pé, enfim, dor na coluna, ou para alguma outra fisiopatologia interna, uma síndrome do intestino irritável, enfim, qualquer que seja a sua doença, o paciente poder encontrar na farmácia aquela medicação. Então a indústria farmacêutica, ela produz um conjunto de medicações. Ela inova nisso. Só que o propagandista, Gabriel, é uma profissão tão pouco conhecida, e você disse que era valorizado. Sim, é muito valorizado. O propagandista vendedor, ele é um profissional de vendas, ele é um profissional que precisa ter uma boa oratória, uma boa eloquência, e ele vai propagar para o médico, fazer as visitas médicas, ele precisa ter uma boa gestão, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, uma boa gestão do seu tempo, ele precisa otimizar os seus recursos ali, o tempo é limitado, você tem 8 horas, 9 horas para trabalhar, e você precisa visitar o máximo de médicos possível, e também fazer as vendas necessárias. Só que o propagandista, ele recebe muito subsídio para isso. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, a média salarial, segundo o site de vagas, a média salarial que um propagandista recebe está na faixa de R$5.000 por mês. A média salarial. Isso significa que existem laboratórios que pagam mais. Essa é uma média, e existem laboratórios menores que pagam um pouco menos. Mas a média está na casa dos R$5.000 por mês. Fora dezenas de benefícios que a indústria farmacêutica traz para o propagandista, como geralmente carro da empresa. Isso está associado com auxílio combustível para o propagandista poder fazer as visitações médicas. Ele vai precisar ter um carro para carregar as amostras e vai precisar ter um carro para ir de médico em médico. Enfim, os médicos não necessariamente estão no mesmo bairro. Os médicos que ele visita não necessariamente estão na mesma cidade. Então pode ser que ele faça uma cobertura de visitação num bairro específico da cidade dele, depois ele tem que ir para outro, depois ele tem que ir para outra cidade no interior, algo do tipo. Então, a indústria farmacêutica provisiona, dá para o propagandista usufruto de um carro. O carro continua da indústria farmacêutica, ou seja, se você for demitido, provavelmente a indústria farmacêutica vai recolher aquele carro novamente para usar para outro propagandista, para outra pessoa que tenha sido contratada, mas você vai ter usufruto, você vai poder usar em feriado, férias, você vai poder usar, enquanto você for empregado daquela indústria, você vai poder usar o carro. Isso está associado com o auxílio combustível, está associado com o custo de manutenção do carro, geralmente revisões a cada 10.000 quilômetros ou a cada 6 meses, enfim. Você também vai receber, por exemplo, para a maior parte das indústrias farmacêuticas multinacionais, você vai receber um ticket de refeição e um valor considerável. Geralmente, o valor mínimo estabelecido pelos sindicatos propagandistas é de R$45 por dia, tá? Diário. Existem alguns laboratórios que vão te dar também previdência privada. Existem alguns laboratórios que vão te dar o PPR. Quando eu falo em laboratórios, entenda que é indústria farmacêutica laboratórios. Mas enfim, o PPR é a participação do resultado da empresa. Então naquele ano, de repente, vocês bateram a meta de vendas. Toda indústria farmacêutica ela tem uma meta de faturamento de vendas naquele ano. E batendo aquela meta, você agora, como propagandista, vai receber um PPR, uma participação no lucro, que geralmente se traduz no 14º e 15º salário. Então o propagandista recebe 13º salário. O salário inicial geralmente está acima de 5 mil, recebe carro da empresa, Gabriel, recebe previdência privada muitas vezes, ticket de refeição acima de R$45 por dia, e dá para almoçar direitinho com R$45 por dia, né, gente? Não sei em qual cidade você mora, talvez seja uma cidade cara, mas R$45 dá para almoçar bem, num local muito gostoso. E você vai receber também, Gabriel, auxílio combustível, manutenção do carro, sim. 14º, 15º salário, sim, na maior parte das empresas multinacionais isso vai acontecer. E também, mas um pouco menores, você vai encontrar um salário muito bom, geralmente um carro também muito bom, e você vai talvez muda, né? Uma quantidade de benefícios muda de empresa para empresa.
Mas o fato é que o propagandista ele também vai ter direito a férias coletivas. Geralmente no final de ano existe um recesso que começa ali perto da data do Natal e você tem a possibilidade de ali no final do ano poder visitar parentes, ficar com a sua família em tempo integral. Você vai ter um recesso ali no final de ano. Então do Natal até o Ano Novo você vai ter um recesso. Muitas empresas muitas indústrias dão ali 20 dias de férias para você voltar na metade de janeiro. Então 20 dias de férias em janeiro, 10 dias de férias em julho e no Carnaval, aqui no Brasil, é muito forte essa tradição. Em outros países que existem indústrias farmacêuticas e propagandistas, não necessariamente isso acontece, mas no Brasil eu sei que isso acontece. Se você ainda não viu o vídeo em que eu conto toda a minha história dentro da indústria farmacêutica, vai lá, tá aqui no canal, o ponto de virada, como o Gabriel virou a mesa, enfim, é algum vídeo com um título parecido com esse. Você vai encontrar, por exemplo, toda a minha jornada, toda a minha história e por que hoje, os motivos pelos quais hoje eu ajudo pessoas a entrarem na indústria farmacêutica, terem essa transformação de vida. Você vai ver que a minha vida foi transformada, bastante transformada. Minha família estava prestes em mergulhar numa crise financeira e eu saí de um patamar salarial de 1.200 para um salário inicial de R$7.000 por mês. Depois de um ano, eu fui promovido nessa mesma multinacional que eu trabalhei e eu passei a ganhar R$10.000 por mês. Então, fora uma dezena de outros benefícios. Eu não quero iludir você, não é fácil entrar na indústria farmacêutica, não é fácil. E você precisa de alguns pré-requisitos, você vai encontrar vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você vai precisar de estratégias, você vai precisar de intenção, você vai precisar saber lidar, dominar a arte de um processo seletivo tão peculiar quanto da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem um processo seletivo que é diferente, peculiar, em relação a outros processos seletivos de casas ou empresas que pagam muito bem, ou salários acima de R$5.000. Então, você vai precisar ter uma graduação, você vai precisar ter uma carteira nacional de habilitação nível B, categoria B, ou seja, significa que você está apto, habilitado para dirigir carros. Como eu disse, você vai visitar médicos, então a indústria farmacêutica te dá um carro e você precisa ter a carteira nacional de habilitação, você vai precisar ser graduado ou minimamente estar na faculdade. E já solucionando uma pergunta que muitas pessoas fazem, Gabriel, precisa ser formado em farmácia? Não precisa ser formado em farmácia. Você pode ter até uma formação acadêmica, uma graduação em engenharia de pesca. Vamos colocar uma coisa muito distinta aqui de administração ou farmácia, que são dois cursos ali que tem bastante força para você entrar na indústria farmacêutica. Mas, sinceramente, se você tiver um curso, uma graduação em engenharia de pesca, nada te impede de ser propagandista. Agora, não vai ser fácil. Você vai precisar minimamente responder uma boa pergunta. Um recrutador minimamente bom, ele vai te fazer a seguinte pergunta: bicho, por que você fez engenharia de pesca e você está querendo ser propagandista? Se você não tiver certeza, se você não exalar essa certeza, você não tem como entrar na indústria farmacêutica. E eu te ensino aqui no canal, tem vídeos toda segunda e toda quinta, você vai encontrar toda segunda e toda quinta-feira aqui no canal do YouTube, vídeos te ajudando, te dando as estratégias para você mudar de vida de fato. Para você começar a ganhar 5 a 7 mil reais por mês, que foi o meu caso, 7 mil reais por mês de salário inicial dentro da indústria farmacêutica, mudando o cenário financeiro da sua vida, mudando o teu patamar de carreira e também podendo construir a partir disso uma carreira brilhante. Como eu disse, ser propagandista é incrível, mas não é fácil, você vai precisar de estratégia. Então, aqui no canal você vai encontrar isso, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Se você se inscrever e ativar as notificações, que é você clicar nesse sininho que tá aí, badala esse sininho, deixa eu ver esse sininho aí. Vai lá, badala esse sininho, não ouvi ainda. Se você clicar nesse sininho, o próprio YouTube vai te avisar quando houverem vídeos novos, quando forem postados vídeos novos aqui no canal, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, acompanha tudo de perto e a minha missão é essa, te ajudar a ingressar na indústria farmacêutica ainda esse ano. Vamos com tudo, muito prazer, eu sou Gabriel CBO e eu tô aqui para te servir. Valeu, grande abraço!